90% dos idosos que sofrem um derrame cerebral durante o sono não tinham ideia de que estavam em risco. Não foi falta de cuidado, não foi negligência. Muitos deles iam ao médico regularmente, tomavam os remédios no horário certo, faziam os exames de rotina. O problema é que os sinais que o corpo manda à noite são completamente diferentes dos que aparecem durante o dia, e quase ninguém fala sobre isso de forma clara. Hoje eu vou mudar isso. Acompanhei centenas de famílias que passaram pelo terror de encontrar um parente na cama, pela manhã, sem conseguir se mover ou sem conseguir falar. E em quase todos esses casos, quando a gente olhava para trás, para as semanas e os meses anteriores, os sinais estavam lá. Só que ninguém sabia o que estava vendo. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 sinais noturnos que o corpo usa para avisar que o risco de um acidente vascular cerebral está aumentando. Sinais que aparecem enquanto você dorme, logo antes de adormecer, ou na hora em que você abre os olhos de manhã. Vou te explicar o que está acontecendo por dentro, de um jeito simples, e vou te dizer o que fazer com cada sinal, de forma prática e sem complicar. Fica comigo até o final, porque o quinto sinal é o mais ignorado de todos, e também o que mais me preocupa como médico. Vamos começar por algo que precisa ser dito logo no começo, porque a maioria das pessoas não sabe disso. O acidente vascular cerebral, o que a maioria conhece como AVC, não tem horário de preferência, mas tem um horário favorito. E esse horário é justamente nas primeiras horas da manhã, quando a maioria das pessoas ainda está dormindo ou acabou de acordar. Um estudo publicado no Periódico Americano de Neurologia Cardiovascular acompanhou mais de 12 mil pacientes com histórico de problemas circulatórios durante 4 anos. O resultado foi direto. Quase metade de todos os AVCs registrados naquele grupo aconteceu entre as 6 da manhã e o meio-dia. Não à tarde, não ao deitar. De manhã cedo. Por quê? Porque o corpo humano tem um relógio interno, e esse relógio programa um aumento natural da pressão arterial logo ao amanhecer. É como se o organismo ligasse o motor para o dia que começa. Em pessoas saudáveis, esse aumento é suave e o corpo lida bem. Mas em quem já tem pressão alta ou algum problema nos vasos sanguíneos, esse pico matinal pode ser o gatilho que estava faltando para algo ceder. E é justamente aqui que começa o primeiro sinal. Você acorda de manhã com dor de cabeça? Não o tipo que vem depois de uma noite ruim de sono ou de um dia muito estressante. Estou falando de uma dor que já está lá antes de você abrir os olhos. Uma pressão na nuca, às vezes nas têmporas, que vai diminuindo ao longo da manhã conforme você fica em pé e começa a se movimentar. Muita gente acima dos 50 anos que eu atendo acha que isso é normal, que é a idade, que todo mundo tem isso. Não é normal. Dona Cecília tinha 69 anos, professora aposentada, e me contou numa consulta que acordava com dor de cabeça pelo menos 4 vezes por semana, há mais de um ano. Ela tomava um analgésico, a dor passava e seguia o dia. Quando medimos a pressão dela em casa durante o sono, usando um aparelho que registra a pressão a cada meia hora por 24 horas, descobrimos que ela subia para níveis muito perigosos toda a madrugada, entre as 2 e as 5 da manhã, e só voltava ao normal depois que ela se levantava. Esse padrão tem um nome: hipertensão noturna. Quem só mede a pressão durante o dia, quando ela está controlada, nunca descobre o problema. A dor de cabeça ao acordar é o corpo pedindo socorro de madrugada. E a maioria das pessoas toma um comprimido e vai embora sem entender o que aconteceu. O que você pode fazer hoje? Se você acorda com dor de cabeça com frequência, peça ao seu médico o exame chamado MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um aparelhinho que você usa por 24 horas. E ele registra sua pressão enquanto você dorme. Esse exame revela o que nenhuma medição de consultório consegue ver. E se isso que eu acabei de te contar já é preocupante, o que vem agora é o que realmente me tira o sono como médico. O segundo sinal tem a ver com o seu ronco. Não estou falando do ronco leve, aquele barulhinho que qualquer pessoa faz quando está mais cansada. Estou falando do ronco forte, com pausas no meio. O tipo que faz a pessoa do lado acordar assustada, porque parece que a respiração parou.
porque parou de verdade. Isso se chama apneia do sono, e a conexão entre ela e o AVC é uma das mais estudadas e mais confirmadas da medicina cardiovascular moderna. Pesquisadores da Universidade de Yale acompanharam mais de 5.000 adultos acima dos 50 anos por vários anos e concluíram que pessoas com apneia do sono grave têm quase 3 vezes mais chance de sofrer um derrame cerebral do que pessoas sem o problema. 3 vezes mais. O motivo é assustador de entender. Cada vez que a respiração para durante o sono, mesmo que por apenas alguns segundos, o nível de oxigênio no sangue cai. O coração acelera para compensar. Os vasos se contraem. A pressão sobe de forma abrupta. E esse ciclo se repete dezenas, às vezes centenas de vezes por noite, enquanto a pessoa dorme sem perceber nada. É como se o coração estivesse correndo uma maratona, enquanto o corpo está deitado tentando descansar. Seu Benedito tinha 63 anos, caminhoneiro aposentado. E quando eu perguntei se dormia bem, ele disse que sim, que dormia muito bem. A esposa dele disse outra coisa. Ela contou que cutucava ele pelo menos umas 10 vezes por noite porque ele parava de respirar. Ele achava exagero da parte dela. Quando fez o exame do sono, o resultado mostrou mais de 40 pausas respiratórias por hora de sono. 40. Com o tratamento adequado, que no caso dele foi um aparelho simples que ajuda a manter as vias aéreas abertas durante a noite, a pressão dele se normalizou ao longo dos meses. O cansaço matinal desapareceu e o cardiologista ficou muito satisfeito com os resultados dos exames seguintes. Se alguém que mora com você reclama do seu ronco, ou se você acorda exausto mesmo depois de dormir muitas horas, não descarte isso como algo sem importância. Existe um exame chamado polissonografia que analisa detalhadamente como você respira durante o sono. Vale muito a pena pedir ao médico. E se você está assistindo isso agora e conhece alguém que ronca muito, manda esse vídeo para essa pessoa. Porque ela pode não saber que existe um risco real por trás daquele barulho que parece inofensivo. Agora, o que eu vou te dizer pode parecer estranho no começo, mas fica comigo, porque quando você entender essa conexão, vai fazer todo sentido. O terceiro sinal envolve o coração, mas aparece de um jeito que quase ninguém associa a ele. Você já acordou no meio da madrugada com o coração acelerado, ou com aquela sensação de que ele bateu de um jeito diferente por alguns segundos, como se tivesse tropeçado? Muita gente descreve como uma batida fora do ritmo, uma espécie de solavanco no peito, que passa rápido e parece não ter nenhuma importância. Pode ser o coração entrando e saindo de um ritmo irregular chamado fibrilação atrial. E quando isso acontece, mesmo que por apenas alguns minutos, o sangue dentro de uma das câmaras do coração começa a circular de forma bagunçada, como um redemoinho, em vez de seguir o fluxo ordenado e normal. Quando o sangue fica nesse estado turbulento, ele pode formar pequenos coágulos. E esses coágulos podem ser levados pela corrente sanguínea diretamente para o cérebro. A fibrilação atrial é responsável por quase 1/3 de todos os AVCs em pessoas acima dos 65 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E o detalhe mais perigoso é que ela pode aparecer e desaparecer várias vezes ao dia, ou só ocorrer à noite, sem que a pessoa sinta nada além daquele solavanco rápido no peito que some em segundos. A maioria das pessoas que atendo com esse histórico me diz algo parecido. Às vezes o coração acelerava um pouco ao deitar, mas passava na hora, então não dei muita atenção. E é exatamente essa a armadilha. Se você sente esse tipo de coisa com frequência, existe hoje um recurso valioso que pode te ajudar. Alguns relógios inteligentes mais modernos já conseguem identificar ritmos cardíacos irregulares. Mas o mais confiável ainda é pedir ao médico um eletrocardiograma com monitorização prolongada, que registra o ritmo do coração por 1, 2 ou até 7 dias seguidos. Se a irregularidade existir durante esse período, o exame registra. E se registrar, existe tratamento eficaz. Pausa o vídeo por um segundo e pensa. Você tem alguém na família acima dos 60 anos que já comentou sentir o coração tropeçar à noite. Manda esse vídeo para essa pessoa agora. Pode ser a informação mais importante que ela vai receber esta semana.
Mas tem uma coisa que eu preciso te contar antes do próximo sinal, porque a maioria das pessoas só descobre quando já é tarde demais. O quarto sinal aparece logo na hora de acordar, e quase todo mundo confunde com cansaço ou com excesso de calor na cama. Formigamento ou fraqueza em um lado do corpo ao acordar. Eu sei que formigamento ao acordar é muito comum. A maioria das pessoas já dormiu com o braço embaixo do corpo e acordou sem sentir a mão. Isso passa em segundos quando você movimenta o braço, e é completamente normal. O fluxo de sangue voltou, acabou o formigamento. Mas existe um formigamento diferente. Ele aparece em um lado do rosto, em um braço ou em uma perna, sem razão aparente, e demora mais do que alguns segundos para ir embora. Às vezes passa sozinho em 5 ou 10 minutos. Às vezes você anda um pouco, toma água e ele some. Esse pode ser o sinal de algo que os médicos chamam de ataque isquêmico transitório, que é como um AVC breve, onde o fluxo de sangue para uma parte do cérebro fica interrompido por alguns minutos e depois volta. O problema é que esse evento temporário é, com frequência, o aviso de que um AVC completo está vindo em breve. Um estudo publicado na Revista de Neurologia do Reino Unido mostrou que quase uma em cada 5 pessoas que teve um ataque isquêmico transitório sofreu um AVC real dentro de 3 meses. E a maioria dessas pessoas não procurou atendimento com o primeiro sinal porque o sintoma passou rápido demais. Essa é uma das situações em que a velocidade da sua resposta muda completamente o resultado. Se você acordar com formigamento ou fraqueza em um lado do corpo, que some sozinho mas que parece diferente do formigamento comum, vá ao médico ou pronto atendimento naquele mesmo dia. Não espere para ver se acontece de novo. Não espere a próxima consulta marcada. Vá naquele dia. Não no dia seguinte. Naquele dia. Eu sei que até aqui já foi muita informação. E eu entendo se você está se sentindo um pouco sobrecarregado. Mas eu te peço para ficar comigo mais um pouco, porque o que vem agora é exatamente o sinal que mais pessoas confundem com algo completamente inofensivo. O quinto sinal, e o mais traiçoeiro de todos, envolve a visão. Você já notou que há dias em que acorda com a visão um pouco embaçada? Aquela sensação de que os olhos estão pesados, que a imagem demora para ficar nítida, que vai melhorando conforme o dia começa. A maioria das pessoas atribui isso ao cansaço, à luz baixa do quarto, a dormir com a cabeça em posição errada. Mas visão embaçada ao acordar, especialmente quando acontece em momentos diferentes, em dias separados, e vai embora sozinha, pode ser um sinal de que a circulação que abastece o nervo óptico ou o próprio cérebro ficou comprometida durante o sono. O olho é, de certa forma, uma janela transparente para o estado dos vasos do cérebro. Os dois compartilham a mesma rede de circulação. Quando a pressão noturna sobrecarrega os vasos que irrigam o cérebro, os olhos frequentemente mostram os primeiros sinais visíveis de que algo não está bem. Dona Rosana tinha 61 anos, funcionária pública, e me procurou achando que precisava trocar os óculos. Ela descreveu que às vezes acordava e a visão do olho esquerdo ficava embaçada por uns 10 minutos. Depois voltava ao normal por conta própria. Tinha acontecido 4 vezes em 2 meses. Ela ficou um tempão sem contar para ninguém porque achava que era bobagem, que ia passar. Quando o oftalmologista examinou os vasos do olho dela, com um instrumento que ilumina o fundo do olho, encontrou sinais claros de que a circulação estava sob pressão exagerada. A combinação daquele achado com o histórico dela nos levou à investigação certa. Descobrimos um estreitamento em uma das artérias que irrigam o cérebro, que foi tratado antes de causar qualquer dano permanente. Ela me disse depois, na consulta de retorno, que estava com vergonha de me ligar por causa de um negócio de visão embaçada que ia logo passar. Esse negócio, sem o atendimento no momento certo, poderia ter mudado a vida dela de forma irreversível. Visão embaçada ao acordar que passa sozinha não é para ignorar, é para investigar. Agora eu quero fazer um pequeno resumo do que vimos juntos hoje, mas não como uma lista fria de itens. Quero te deixar com isso de um jeito que você consiga carregar. O seu corpo não para de se comunicar com você enquanto você dorme.
Ele manda sinais pela dor de cabeça que está lá antes mesmo de você abrir os olhos. Manda sinais pelo ronco que para e retoma, que a sua família ouve, mas que você nunca vai ouvir. Manda sinais pelo coração, que de vez em quando tropeça no ritmo de madrugada. Manda sinais pelo formigamento no braço ou na perna, que some antes de você contar para alguém. Manda sinais pela visão que embaça e esclarece antes do café da manhã. Todos esses sinais têm uma coisa em comum. Eles aparecem antes. Antes do AVC, antes do evento grave, antes da situação que poderia mudar tudo. E a medicina moderna tem ferramentas para investigar cada um deles, e na maioria das vezes, essas ferramentas chegam a tempo de fazer diferença. O que falta, quase sempre, não é o recurso médico. É a informação de que vale a pena ir atrás do recurso. Você que ficou até aqui hoje saiu diferente. Você agora tem o conhecimento que a maioria das pessoas ao seu redor não tem. E esse conhecimento pode te proteger. Pode proteger a pessoa que você ama. Pode proteger seus pais, seus avós, seu companheiro ou companheira. Eu te peço uma coisa simples agora. Anota no celular os 5 sinais que eu te mostrei hoje. Dor de cabeça frequente ao acordar. Ronco com pausas na respiração. Sensação de coração fora do ritmo à noite. Formigamento ou fraqueza em um lado do corpo ao acordar. Visão embaçada que passa sozinha. Esses 5 itens podem ser o que salva uma vida. Pode ser a sua. Pode ser de alguém que você ama. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Toda semana eu trago informação como essa, baseada em pesquisas reais, traduzida de um jeito que qualquer pessoa consegue entender e usar na vida real. Não precisa ser médico para cuidar bem da sua saúde. Precisa de informação certa, na hora certa. O corpo fala o tempo todo. A gente só precisa aprender a ouvir. Eu sou o Dr. Paulo. Cuide de si com atenção e com carinho. Te vejo no próximo vídeo.